Olá pessoal, sétimo ano, bem-vindos de volta, prontos para recomeçar ou não, mas vamos em frente, né? Estamos aí retomando as nossas aulas não presenciais. A gente achou que ia acabar, né? Que essa pandemia ia dar uma trégua, mas parece que ela ainda vai continuar aí ao longo do mês, então vamos em frente. Como a gente está entrando numa nova unidade, vocês vão perceber que esse assunto aí que nós vamos começar a trabalhar para o terceiro bimestre é a unidade 3 e nós vamos então começar a conhecer a arte que envolve corpo, o movimento, né? O ser humano tem essa agilidade, né? O homem usa o corpo para dançar, para praticar esportes. Então, o corpo é uma ferramenta útil no desenvolvimento da arte. E é isso que a gente vai ver então nesse primeiro momento. Então, ah, nós vamos estudar, por exemplo, o teatro. E como a gente fala dessa questão de movimento do corpo, a gente pensa então num teatro sem palavras. É possível sim a gente ter apresentações teatrais, apresentações aonde a linguagem corporal é mais importante do que a fala num todo, né? Os movimentos, os gestos, as pausas, as expressões faciais. Então, o teatro sem palavra é aquele teatro que é construído basicamente usando a linguagem corporal. E qual é o tipo de teatro que faz uso dessa linguagem corporal, que usa de movimentos, de expressões para mostrar a raiva, a alegria, a tristeza, né? Os movimentos e os gestos que imitam determinadas profissões, né? O artista que está lá de costas fazendo de conta que está escrevendo numa parede que ao mesmo tempo pode ser um quadro, ou aquele que é o policial e vem com todo o gestual de um policial fazendo a ronda. Então não há necessidade do texto escrito, da palavra, para a gente saber o que o artista está fazendo em cima do palco. Então, quando a gente fala de gesto, né, corpo e gestualidade, a gente vai saber que nós estamos falando de uma apresentação de teatro aonde a palavra não é essencial. Ela pode ter, ela pode acontecer ou não, ela não é essencial. E você assistindo, você consegue compreender e saber aquilo que ele está falando, o artista está querendo passar. Então, tá aqui, por exemplo, todos esses movimentos aqui, a gente consegue interpretar, a gente consegue identificar. No caso aí, são vários imagens sequenciais de passos de dança. Se a gente estivesse assistindo uma apresentação de dança que não tem diálogo, mas a gente consegue acompanhar uma história a partir daquilo que eles estão gesticulando, movimentando, se expressando em cima do palco. Então há algumas experiências. Então vamos às experiências, né? Além do teatro falado, do teatro tradicional, existem outras experiências que a arte do movimento, do gestual, né, usando o corpo, pode nos mostrar. Então nós vamos ver a mímica. Né? Então aqui é muito característico esse estilo de roupinha do mímico. Calça preta, camisa listrada, o rosto sempre pintado de branco, né? Tá vendo? É uma característica, pintado de branco, aonde vai ser mais fácil o mímico, que é a pessoa que faz a arte da mímica, poder ser melhor compreendido, o seu rosto fica mais fácil de ser percebido. Então, a mímica é uma forma de exprimir pensamentos e sentimentos através de símbolos como gestos e sinais.
Então, é uma característica do mímico, né? Usar as mãos e o rosto para apresentar o seu trabalho. Então, através, ele vai passar os sentimentos, né? Ele é triste, no caso aqui, até a maquiagem desse aqui já ajuda a gente a perceber isso. Então, quando ele está muito alegre, quando ele está com raiva, quando ele está feliz, quando ele está em dúvida. Então, esse gestual e esses sinais, né, ou as expressões faciais dos sentimentos. Então, o mímico utiliza o corpo para transmitir o seu recado, né, o seu comunicado. Então, o mímico, ele, com o rosto pintado de branco e uma luva branca nas mãos, ele consegue passar o recado da arte dele. Então, na Grécia Antiga, lá no século V, no século VI antes de Cristo, a gente já percebia que a mímica já fazia parte, né? Há registros, há imagens, né? Documentos, aonde percebe-se que naquele momento ali, em algum momento, tinha um mímico participando da apresentação, né? No palco. Não é uma arte nova, não é coisa assim, surgiu há alguns anos. Não, surgiu no século VI antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo, já existiam alguns artistas já começando a engatinhar na arte da mímica, que é uma experiência também muito diferente que acontece no palco. Então, nas apresentações de mímica, geralmente o cenário ele é um cenário mais escurecido, né? Então eles costumam colocar uma cortina escura para facilitar, por quê? Porque o mímico vai usar as mãos e o rosto. Então tem que ressaltar essas características. Então geralmente eles usam luvas brancas para facilitar o gestual, o rosto está pintado de branco, para facilitar também essa compreensão das expressões. Tá? Então tem que ter um fundo escuro para destacar essas partes do corpo. Né? Os artistas fazem a mímica, eles, né, têm todo um ritual, vamos colocar assim, que isso é padrão de toda pessoa que vai se especializar na mímica. Ele geralmente se maquia sozinho ali, ele mesmo faz a maquiagem, bastante concentrado, já entrando no personagem, então ele já não conversa com ninguém que está próximo a ele. Se a apresentação dele é 1 hora ou 2 horas e ele sabe que ele vai ficar calado, então ele já começa a se concentrar bem antes. Ali quando ele está começando a fazer a maquiagem, pintando o rosto de branco, destacando ali os olhos, a boca, ele já começa esse processo de concentração. Então, a maquiagem tem que ser muito bem colocada para que as expressões do movimento que ele vai dar ali no contorno da boca, para quando ele fazer uma boca de raiva ou de alegria, ela ficar bem destacada. Os olhos, geralmente o rosto é bem branco e os olhos são pintados ao redor de preto para dar esse contraste. E isso é importante para criar, né, essa atmosfera do mímico, porque ele é um artista sozinho, geralmente ele não fica só no palco, ele sai para as ruas, ele se apresenta nas praças, nos parques, nas praias, tem sempre ali um mímico fazendo graça, né? Porque a arte dele é levantar o bom humor. Então, geralmente, teve uma época aqui no Brasil, e ainda tem, mas eles não estão tão famosos agora, que eram chamados de Os Sombras. E eles faziam suas apresentações nas ruas, nas praças, nas praias lá do litoral. Eles estavam lá e eles interagiam com as pessoas. Eles geralmente andavam atrás das pessoas e iam copiando os gestos que as pessoas estavam fazendo e nem percebiam que ele estava aqui atrás. Então eles era de forma engraçada, trabalhando ali com o público. Então é uma característica do mímico. Ele faz a arte do improviso. Vamos ver mais aqui. Outra experiência de interpretação usando o corpo é o cinema mudo, né, que não existe mais, mas no momento lá inicial dos filmes em Hollywood, né, na Europa,
Então, quando a gente começa a, a conhecer o uso do corpo, a gente vai perceber então que no início lá dos anos 10, dos anos 20, né, quando a indústria do cinema começa a nascer, né, em Hollywood, já surge esse conceito. Por exemplo, o Carlitos do Charles Chaplin, né, ele tem essa característica, e o cinema é mudo. Né? Ele não, mesmo com os personagens, ele não interage falando. Né? Geralmente eles gesticulavam a boca e aparecia um letreiro na tela falando, mostrando o que o ator falou. E o Carlitos, que é o personagem do Chaplin, ele nunca tinha uma fala para ele. Então ele sempre, a postura dele era de mímico. Então esse cinema que nasceu ali, que era o cinema mudo, ele valorizou muito o trabalho do mímico, porque eles faziam toda a apresentação, toda aquela encenação de alegria ou de tristeza ou de raiva, e era o cinema mudo. O cinema mudo ele vai até 1927, né? 1928 já surge o primeiro filme sonoro e começa a cair muito, pelo menos no cinema, essa característica desse tipo de apresentação. Né? Então, para esse início, nós vamos ficar com essa arte, que é a arte, e vocês vão ver muito disso, né? O uso do corpo, o gestual, a gestualidade, né? O movimento. Então nós vamos falar de dança, nós vamos aprofundar mais na questão das danças contemporâneas, questão do teatro, esse teatro moderno, onde as pessoas usam o corpo, a dança e a música para manifestar a sua arte, ok? Então, até qualquer hora, estamos juntos aí, bem-vindos de volta, um abraço, até mais.